Primeiramente, boa noite, obrigada por aceitar, assim, fazer essa entrevista comigo, assim. Imagina, boa noite. Minha pauta é sobre acesso à cultura. Eu estava pesquisando um tema muito amplo, assim, que abrange inúmeras manifestações artísticas, coisa e tal. Mas eu resolvi juntar uma curiosidade minha, que era um pouco aqui sobre a história desse espaço, como também as atividades que vocês vêm realizando, né? O festival gratuito agora que vocês realizaram. E eu achei que seria um tema interessante, assim, porque Que bom. ao mesmo tempo que trouxe esses artistas pra cá com cachê e tudo mais, mas foi uma atividade gratuita pro público, assim, e teve a ação de políticas públicas, assim, né, da Lei Paulo Gustavo pra ocorrer esse evento. Então eu resolvi juntar as duas pra fazer essa matéria, assim, e falar um pouco sobre esse assunto. A primeira pergunta, ela é mais geral, assim, eu queria saber como foi a idealização desse espaço cultural, como foi que chegou nesse projeto, assim? Bom, o espaço ele surge de uma necessidade de grupo. Em Brasília, a gente tem uma realidade muito complexa, de especulação imobiliária muito alta. Então, os grupos de teatro em Brasília não têm espaços para ensaiar. O custo de ter uma sala, o custo de ter um espaço como esse, como uma infraestrutura, ele é muito alto. E então, enquanto eu era apenas grupo de teatro, as produções eram realizadas de maneira muito precária, né? Então, muitas vezes você conseguia uma sala emprestada numa escola de dança, você conseguia uma sala emprestada para um período de ensaio na Universidade de Brasília, ou na Faculdade do Sina, ou de repente lá no Centro Universitário IESB, onde tem cursos de teatro, porque as salas são amplas e tem espaço para atividade criativa. Então, ou a gente se virava para ensaiar, por exemplo, elaborar espetáculos no salão de festas do prédio, ou a gente ia para parques públicos, ensaiar em locais públicos, ou ensaiava em casa, né? Arrastava os móveis e se organizava para ensaiar em casa. Então, como eu estava à frente de um grupo, que se chama Grupo Teatro dos Ventos, e a gente já estava fazendo produções mais continuadas, um grupo que estava se firmando, a gente já estava participando de festivais, eu senti uma necessidade muito grande de investir num espaço onde eu pudesse ter liberdade criativa, e aí nasce junto uma escola e nasce junto um espaço cultural, porque só o grupo não teria estrutura financeira para arcar com todas as despesas de um espaço cultural. Nasce daí a ideia de abrir um centro de formação, então, onde os atores desse grupo de teatro estão atuando aqui dentro como professores, como administradores, enfim, fazendo toda a gestão de ensino. E em virtude da montagem, né, da estruturação do espaço também como um teatro, porque é o espaço onde o grupo estreia, onde o grupo ensaia e apresenta os espetáculos, a gente viu a possibilidade de expandir as ações para além do grupo. E aí parcerias foram surgindo à medida em que o espaço foi crescendo, foi ganhando um número de alunos, foi ganhando notoriedade na própria região, e outros parceiros assumiram e foram se aproximando para que isso pudesse hoje funcionar como espaço cultural, principalmente espaço cultural, como escola, né, centro de formação e sede, né, casa do Grupo Teatro dos Ventos, né? Então, mas surge de uma necessidade de onde a gente ensaia, como que a gente faz, né? Não existe muito política pública para uso dos espaços públicos pelos grupos de dança e de teatro da cidade. Então, o próprio Teatro Nacional fechado há 10 anos, né? Lá tem sala de ensaio, mas a gente não tem acesso ao uso. Espaço Cultural Renato Russo tem salas, mas ela atualmente está sob gestão público-privada. Então, hoje em dia, quem cuida da programação é uma empresa que ganhou uma licitação. Então, esse espaço não está tão acessível para qualquer grupo e para todo mundo. Não tem as demandas. Os complexos não atende a demanda. E os complexos culturais, por exemplo, de Samambaia, de Planaltina, também possuem espaços, mas as gestões são das administrações. Então também tem um acesso complexo, tem uma estrutura bastante politizada por trás do uso desses espaços e que também impede um pouco o desenvolvimento, né, de um contato mais fluido com os grupos.
Então ele surge dessa necessidade e se transforma depois que abre, né? Depois que abriu a porta foi virando muitas coisas. Inclusive, uma informação que eu não encontrei online, assim, especificamente, há quantos anos tem esse espaço aqui? Ótimo, vamos mudar o site então. Ó, o Grupo Teatro 200 existe desde 2011, o espaço foi aberto em 2018. Então a gente abriu em abril de 2018, a gente está caminhando aí para o 7º ano de vida. Outra pergunta que eu tenho, assim, que eu lembro que foi um período muito complexo que a gente passou, e vocês passaram, assim, metade da história de vocês. Sim, já até sei. Já sabe, né? Na pandemia, né, assim, como Sim. foi esse período, assim, para o espaço e para vocês? Dificílimo, assim, foi um período muito cruel, né, porque as atividades culturais foram as primeiras a serem encerradas, a nossa renda gira em torno do pleno funcionamento desse espaço e não teve nenhuma política pública inicialmente para suprir com nada disso. Eu tive uma sorte enorme, porque em virtude do trabalho que a gente veio desenvolvendo desde 2018 com a abertura do espaço, eu estabeleci um diálogo muito afetuoso com os meus alunos, com os meus clientes. Eu não gosto de chamá-los de clientes porque a gente faz trocas, né? Então, mas com esses alunos eu estabeleci uma relação muito afetuosa e eu tive um raríssimo quadro que foi de pouquíssimos cancelamentos, né? A gente teve poucos cancelamentos, então as pessoas, as que puderam, continuaram pagando as mensalidades, confiando na abertura das atividades e em poder usufruir isso depois que o espaço fosse aberto. Então, o primeiro semestre, a gente se sustentou a partir da confiança desses colegas, desses amigos que se tornaram e que queriam manter esse espaço também aberto. Foi uma luta coletiva, não foi uma luta só do grupo ou só minha. E a partir do segundo semestre de fechamento, eu já comecei a enfrentar algum problema, porque como que esses clientes que já tinham pago um semestre e não tiveram aula, iam continuar pagando um segundo semestre sem previsão de ter aula. Então a gente ficou numa demanda muito complexa, porque de fato é isso, em que momento essas pessoas iam fazer 2 cursos? Como que isso ia se encaixar nas rotinas caso as atividades fossem abertas? Então durante a pandemia a gente também abriu um crowdfunding, uma campanha coletiva de arrecadação, com muitos artistas envolvidos, né? Tipo, colegas músicos ofereceram shows e para venda de ingressos, colegas poetas ofereceram livros para serem vendidos e ingressos para o sarau de lançamento do livro aqui. O próprio grupo de teatro colocou 2 espetáculos à disposição para venda de ingressos e quando as atividades fossem reabertas a gente teria também esse compromisso. E foi uma loucura, porque quando as atividades reabriram, curiosamente foi um período mais difícil até administrativamente falando, porque durante a pandemia houve negociações, né? Então, por exemplo, a empresa de quem eu alugo o espaço compreendeu a situação e a gente negociava a partir do que a gente conseguia arrecadar com o pagamento dessas mensalidades de alunos, né, nesse primeiro semestre. No segundo semestre a gente teve menos alunos permanecendo com pagamento, mas eu continuei com possibilidade de diálogo com a minha empresa, com a minha imobiliária. Quando reabre as atividades, eu tenho uma massa de alunos, um volume de alunos que já pagaram cursos e que já voltaram para usufruir do curso que pagaram. Eu tenho uma demanda enorme de eventos que eu preciso produzir para pagar as pessoas, né, para devolver as pessoas que compraram do crowdfunding. E o meu número de alunos baixou, porque eu tinha, sei lá, 130, 140 alunos que já tinham pago o curso. E eu não tive crescimento. E aí, o que acontece com a gente? Não tem mais diálogo com a imobiliária, porque a pandemia acabou, agora as atividades podem ser cobradas. Então esse foi o período mais difícil, mais difícil. Eu vou te dizer que, assim, a gente só tá aberto porque eu me desfiz de todos os meus bens pessoais, assim. Eu fui vendendo tudo que eu tinha, né?
tem que pagar o aluguel, tem que pagar o salário dos professores, tem que pagar... Tá, então vai o carro, aí tipo, vai reserva financeira, vai... Né? Tudo que tinha tudo que eu tinha de infraestrutura, né, de bem de valor pessoal foi vendido para estruturar um primeiro momento, né, esse segundo momento de pandemia. Foi bem caótico, bem complexo, muito traumático. E é isso. É engraçado que a gente fala pouco sobre isso, né? Eu acho que tem a ver com trauma mesmo. Tem a ver com trauma. A gente meio que finge que não aconteceu, né? Não, passamos. Mas foi muito traumático. Foi bem difícil de imaginar, assim. Eu imagino. Eu queria entender um pouco mais ou menos nessa pauta, é que esse é um espaço que ele tem muitas atividades, assim. A cultura, ela é algo que movimenta todo mundo, assim, ao redor. E ele tem muitas atividades gratuitas, ele se mantém, assim, pelas aulas e tudo mais. Mas eu queria saber como você enxerga essa dinâmica da cultura, assim, como uma empresa privada, assim. É porque, assim, apesar desses, né, de o CNPJ ser um CNPJ de empresa com fim lucrativo, enfim, porque é uma configuração formal, né, de organização, o espaço não foi aberto para que a gente ficasse rico. A ideia não tipo, essa visão, por exemplo, que se tem de um empresário, né? O empresário abre uma empresa para quê? Para lucrar. Não, a gente... o impulso de abrir o Teatro dos Ventos era um impulso de feitura do teatro. Eu que gostaria de continuar fazendo teatro melhor, fazendo de uma maneira melhor. Então, ele tem muito mais a ver com uma vontade de trocar com a comunidade do que propriamente com uma ideia de enriquecer sobre ele, porque qualquer pessoa em sã consciência sabe que se você quer ganhar dinheiro, você não vai abrir um espaço cultural, existem outras formas, né? Abrir uma distribuidora de bebida, talvez você fique mais rico. Então, o impulso era troca, que eu acho que é genuinamente o papel do artista, né? Que é promover um espaço para sensibilização, para trocas afetivas reais, para enriquecimento do repertório cultural, para realização de eventos que transformam perspectivas de vida, visões de mundo. Então, eu acho que é um trabalho ele é mais sociopolítico do que propriamente empresarial, sabe? Tem mais a ver, mas obviamente circula aqui dentro, né? A gente precisa se organizar administrativamente como empresa. Então, sim, de fato, temos meta de número de alunos para conseguir pagar e manter a estrutura aberta. Temos custos referentes ao uso do espaço, para aluguel do espaço para eventuais eventos que vêm de fora. Então, existe uma organização pensada para que isso se pague, mas não é o motivo pelo qual o espaço está aberto. O espaço está aberto para que a gente tenha um cineclube segunda-feira. O espaço está aberto para que a gente tenha peça de teatro no final de semana, que tenha shows nas sextas-feiras e que quinta-feira vem para cá e assistir uma palestra e trocar ideia com outras pessoas e gerar na verdade um ganho de integridade, assim, sabe? A gente fica mais rico em integridade, em interioridade, mais do que necessariamente rico financeiramente. Acho que é por aí a onda. Parece Haribo, mas Super entendo, assim. Nesse sentido, assim, agora saindo dessa parte, assim, dessa questão da empresa e observando mais a questão do espaço mesmo. Como você vê esse diálogo, assim, com as pessoas aqui de Águas Claras, que é o local onde o teatro está localizado, a interação, assim, com o público, com os alunos, porque à medida que, eu imagino, né, que à medida que o espaço vai se mantendo, né, com tanto tempo, ele vai criando já, tipo, por exemplo, essa programação, que ela já é, tipo, quase uma rotina, assim, como também diálogo com essas pessoas que vão fazendo Sim. parte, que vão ajudando, por exemplo, nesse período da pandemia. Como é que é essa resposta, assim? Vou te dizer uma primeira impressão, assim, de um modo geral, o público tem medo. O público externo não entra no espaço cultural. E é muito curioso isso. É muito curioso que a pessoa passe na porta do teatro muitas vezes.
Passa, olha, tá passeando com o cachorro, olha. Aí lá pela 10ª vez ela pergunta, o que é isso aí? Aí a gente fala, é um espaço cultural, tem teatro. Aí a gente chama pra atividade, olha, hoje vai ter cinema, hoje vai ter alguma coisa e tal. As pessoas não se sentem convidadas, de um modo geral, a irem a adentrarem no espaço cultural e a dialogarem de maneira muito fluida, assim, não acontece isso. Existe um distanciamento inicial, né? Obviamente, quando se é aluno, você entende tudo que está acontecendo aqui dentro. Eu estava conversando hoje com o Doge sobre isso, exatamente. Doge é meu parceiro aqui de grupo, de gestão do espaço. Então, assim, a gente estava conversando hoje sobre, parece que o nosso mundo é um mundo paralelo mesmo, assim, é um universo paralelo. Quem entra dessa porta para dentro descobre um mundo mágico de coisas que estão acontecendo e um monte de coisas legais que transformam a vida das pessoas. E isso não sou eu que estou dizendo, elas estão dizendo para a gente constantemente. Mas, do lado da porta para fora, a gente tem um reflexo de um país que fala pouco sobre cultura, que valoriza pouco a cultura, que trata a cultura como bem de consumo. E aí a gente está falando de um processo mais complexo, porque é isso. Como que as pessoas se relacionam com a cultura? Pagando o ingresso para ir no show do artista de um artista comercial que ele consome, pagando o ingresso de um cinema blockbuster que está bombardeando de divulgação e de publicidade a timeline da rede social. Como que a pessoa consome cultura, né? Ela consome cultura a partir de um bem, a partir de um bem de consumo. E a gente perdeu, e o país inteiro perde, as pessoas perdem muito quando a gente perde esse fio de que cultura faz parte da nossa identidade, de que processos culturais fazem transformações muito profundas, conhecimentos que estão atrelados à nossa cultura e aos saberes que estão junto com esses artistas, com esses pensadores, com esses nichos todos. Esses saberes, eles transformam o nosso olhar sobre o mundo. E é muito triste perceber que um espaço cultural que tem a fachada escrita espaço cultural, que a gente tenha um banner do lado de fora dizendo hoje tem gratuitamente, e que isso não desperte de um modo massivo interesse das pessoas. Assim, de fato, o interesse das pessoas, ele é... A sensação que me dá é que as pessoas chegam desconfiadas. Elas não entram. Elas têm medo do que vão ver aqui dentro. Aí elas entendem que ela vem para um primeiro evento, aí pronto. Aí depois que vem no primeiro evento, fala, nossa, muito legal. Aí começa a voltar, e começa a trazer amigos e tal. E aí em oposição a essas pessoas que são tímidas, também tem esse outro movimento que acontece, que é quando uma pessoa descobre isso aqui e ela passa a ser praticamente a nossa promoter, porque essa pessoa passa a voltar todo final de semana trazendo amigos novos. Tem um caso da Laura, a Laura Rose, que hoje inclusive faz parte do grupo Teatro dos Ventos e trabalha com a gente aqui na administração, cuidando da nossa secretaria. A Laura apareceu aqui em 2018, quando nós abrimos, e ela ficou encantada. Ela tinha 18 anos, inclusive. E ela ficou encantada. E ela ficou... Eu lembro dela me perguntando assim, o que eu posso fazer para ajudar vocês para eu poder ficar aqui? E eu ri, achei engraçado. Aí eu falei, vem fazer aula vem fazer aula comigo, então. Aí ela falou, não, mas eu nesse momento eu não posso pagar. Eu falei, vamos fazer uma troca. Pega uma monitoria comigo da minha turma de teatro infantil, você fica sendo a monitora da aula de teatro infantil e faz aula de teatro adulto. E ela começou com a gente fazendo aula de teatro adulto e sendo monitora do teatro infantil. E eu descobri recentemente, porque ela comentou com um grupo de alunos, recentemente ela comentou, e foi quando eu descobri isso, que ela vinha a pé de Taguatingaçu para Águas Claras, só para ficar aqui dentro. E ela, todo final de semana, trazia alguém.
Ela, trouxe uma amiga para conhecer, que eu falei de vocês para ela. E aí ela trazia um amigo. Aí tinha um outro evento, tinha um sarau, tinha um lançamento de um livro. De repente aparecia essa Laura aqui com mais 3 amigos para ver um show de uma banda ou para ver o cinema. E ela passou a frequentar o espaço. E eu não sabia, ela vinha a pé de Taguatingaçu. Então, assim, o que move essa pessoa, né? Ou seja, que mundo é esse que está por trás dessas cortinas pretas, né? Que escondem o teatro? Que mundo é esse que fez com que essa jovem, né, essa adolescente, ficasse tão encantada e quisesse estar aqui o tempo inteiro? É porque ela encontrou aqui um espaço de diálogo com profundidade, assim. Encontrou um espaço de diálogo sobre a delicadeza, sobre a sensibilidade, sobre temas sensíveis, filosóficos. E isso alimenta a gente de um outro jeito para estar na vida, sabe? Eu acredito muito nisso, assim. Então, como a Laura, existem muitos outros jovens, adolescentes, adultos que descobriram esse espaço e constantemente estão trazendo novos amigos para cá para conhecerem, porque de fato é muito legal. É bem legal. É uma excelente história e realmente muito compreensível, assim. E é bonito, né? Quando ela contou isso, eu falei, você vinha a pé? Ela falou, vinha. Aí eu assim, ela nunca nem colocou isso em nenhuma outra ocasião. Eu fiquei, meu Deus, que paixão. É uma paixão, né? Uhum. É se apaixonar mesmo, né? Você se deslocar porque você quer estar lá. Uma outra questão, assim, dentro dessa sua fala, você trouxe esse elemento, especialmente das pessoas, às vezes, olharem esse lugar com uma desconfiança, né? E você trouxe essa questão de a gente ter uma realidade em que a cultura, ela é consumo, né? E então eu queria saber como você enxerga, assim, de uma maneira geral, não só pelo espaço de teatro, formas que a gente pode mudar isso, assim, de aproximar essas pessoas, assim, trazer eu acho que tem tudo a ver com infraestrutura. Porque, por exemplo, tem a infraestrutura e quando eu estou falando disso, eu estou falando de gestão política, gestão pública. Uhum. Por exemplo, não é possível que a gente complete 10 anos com o nosso Teatro Nacional, que tem 4 salas de teatro, tem um monte de sala de ensaio, que permaneça fechado. Não é possível que os espaços culturais públicos estejam, através de licitação, aos comandos de empresas com parcerias público-privadas e que elas montam a programação por conta delas. Ou que os espaços culturais de Planaltina e de Samambaia estejam sob tutela de uma administração que, dentro da administração, não tem ninguém da cultura para fazer gestão. Então, quer dizer, você precariza todas as instâncias de feitura da cultura, porque onde que um grupo, nesse momento que nós estamos conversando, tem algum grupo de teatro ensaiando? Tem algum grupo de dança ensaiando? Tem alguma banda tocando na garagem? Tem alguém compondo? Tem alguém escrevendo um livro? Ou muitas pessoas estão fazendo alguma coisa agora. E tudo precarizado, todo mundo tentando fazer com a maior das qualidades, porque a gente tem, inclusive, escolas de formação artísticas muito boas em Brasília, referências, inclusive, para outros lugares do Brasil e do mundo, mas as pessoas estão precarizadas. Eu tenho amigos de outras cidades que são também atores, que são também diretores de teatro, e esses grupos de teatro em outras cidades, eles já têm sede comprada. Eu tenho um grupo de teatro parceiro há muitos anos, grupo Senhas, lá de Curitiba. Eu lembro quando eles compraram um casarão do centro de Curitiba, um casarão de 3 andares, mais velho, assim. Eles compraram por R$35 mil, isso já tem um tempo. Mas digamos que eles comprassem esse casarão hoje, fazendo a troca de moedas, por R$100 mil, um casarão no centro da cidade. Um casarão no centro da cidade onde eles fizeram uma sala de aula no primeiro andar, uma sala de ensaio para o grupo no segundo andar e fizeram uma sala de ateliê em cima para construção de cenografia, construção de figurinos e tal. E eles conseguem produzir, gerar trocas com a cidade e gerar e promover, né? Tipo, conseguem estruturar essa infraestrutura, né? Conseguem prover essa infraestrutura para o grupo com um investimento financeiro razoável. A loja que eu alugo hoje para ter o meu teatro, eu já consultei para saber se ele tem interesse de me vender. Custa 4 milhões.
eu não vou fazer 4 milhões com cultura. E essa é a realidade de Águas Claras, porque se eu for procurar uma loja com as mesmas dimensões, com o mesmo pé direito na Asa Norte, ela vai custar um pouco mais. Se for no Noroeste, Sudoeste, vai custar um pouco mais, né? Então, você percebe? Ou se eu for para uma... Mesmo se eu for para uma outra periferia, são lojas de 1 milhão, 2 milhões de reais. Eu digo, tem tudo a ver com especulação imobiliária, tem tudo a ver com grana e tem tudo a ver com gestão. Ou seja, do ponto de vista privado, né, do ponto de vista de empreendedor, ninguém consegue em Brasília, trabalhando com isso, com cultura, gerar uma receita que seja suficiente para investir 4 milhões na compra de uma loja. Então a gente fica refém, né? Os aluguéis são muito caros e tal. E aí, então, a gente tem uma lógica de mercado imobiliário que é predatória, e a gente tem uma gestão que negligencia os espaços. Então você tem as pessoas produzindo cultura nesse, né, fugindo dos predadores, né, buscando amparo onde não se tem amparo. Então assim, quando você encontrar um grupo de teatro que está na ativa há mais de 10 anos, pode bater palma e respeitar. Quando você encontrar uma banda que existe há 20 anos, bate palma e respeita. Porque, assim, essas pessoas estão lutando diariamente para manter o trabalho acontecer. E elas só fazem isso pelo mesmo motivo que a Laura vinha andando de Taguatingaçu. Paixão. Não é pelo dinheiro. É uma motivação, né? Algo que move. Mas... Eu só posso ser apaixonado por isso. Porque, em sã consciência, eu já devia ter desistido. Agora, me focando mais no festival de atividades gratuitas que ocorreu, assim, durante esse último mês, assim. Sim. Como foi esse projeto, assim? Como ele foi concebido, essa execução? Ele nasce da ideia de... Inicialmente, ele nasce sem patrocínio, da ideia de fazer com que as pessoas entrassem no teatro. O primeiro projeto que foi feito, que faz parte das atividades gratuitas, era o Fanfarra. A gente criou um evento dentro do grupo de teatro, que a gente falou, cara, domingo vamos pro teatro e vamos ensaiar coisas abertamente. Vamos abrir todas as portas, ensaiar de portas abertas para que as pessoas entrem, perguntem e a gente troque com elas. Então a gente começou com leituras de poemas, e exibição de vídeos, e performances e coisas abertas, e as pessoas passavam e entravam porque viam aquele movimento, e a gente começou a participar com isso. Isso virou um evento. Virou um evento que a gente chama de sarau multidisciplinar. Aí, esse sarau, a gente normalmente tem um artista que conduz, abre o palco desse sarau com alguma apresentação e convida quem está presente para subir ao palco e dividir alguma coisa. Então, esse evento aconteceu algumas vezes, repetidas vezes, gratuitamente e produzidos independentemente. Era uma movimentação... Do ponto de vista do grupo, era uma movimentação de necessidade criativa nossa, de nos colocarmos em movimento e tal. Depois, um segundo evento que surgiu foi em virtude do encontro meu com duas figuras muito legais. Eu estava andando por Águas Claras e vi debaixo de uma placa de outdoor. A placa de outdoor dizia: o maior 4 quartos de Águas Claras, 300 metros quadrados, coberturas lineares, duplex, maior infraestrutura de lazer, luxo, não sei o que, uma propaganda imobiliária. E embaixo desse outdoor tinham duas figuras, a Bruna e esqueci o nome dele, meu Deus. Igor. Obrigado. Bruna e Igor segurando uma faixa embaixo desse outdoor, e a faixa dizia: tem gente que não tem onde morar. E aquilo, eu olhei, eu falei assim, eu preciso conhecer essas pessoas, quero saber quem são. E aí quando eu fui conversar com eles, descobri que eles são do audiovisual, descobri que eles são do cinema documentário e que eles fazem intervenções urbanas num movimento de ocupação da cidade e tal. E eu falei, vocês são... Gente, eu quero ser amigo de vocês. Aí eu falei que eu era dono de um espaço cultural e perguntei se eles não gostariam de montar um cineclube. E eles ficaram loucos com a ideia. E aí eles agora tocam por conta própria
cuidam da curadoria, né, e da montagem, da divulgação do nosso cineclube. Então a gente tem um cineclube que chama Cine Joaquim, que é uma homenagem ao Joaquim de Almeida, que é um documentarista brasileiro. E a gente tem toda segunda-feira o cineclube. A gente botou na segunda, que é um dia onde tem menos eventos culturais, né, de teatro, música e outras coisas. E aí começou, então a gente tinha a fanfarra e tinha o cineclube. Daí, muitos amigos meus que estavam em processo de mestrado, conclusão de doutorado e tal, estavam com pesquisas, e eu propus a alguns, né, entrei em contato com alguns que estavam em processo de doutoramento e estavam em conclusão de mestrado, e aí eu falei com eles, vocês não têm vontade de fazer algumas palestras? Queria convidar vocês para fazerem algumas palestras aqui, e alguns toparam de imediato, até para treinarem para as qualificações. Nossa, isso é ótimo, preciso falar da minha pesquisa com outras pessoas. E eu comecei a trazer pesquisadores para dentro do espaço da sala de aula para fazerem palestras. E nisso eu pensei, convidem outras pessoas e tal. E aí comecei a difundir isso também na nossa rede. Então, era uma aula, tá, eu levava para aula de teatro adulto um mestrando que estava falando sobre representatividade do preto nas obras do audiovisual brasileiro, na telenovela, que era o tema do mestrado. Eu falei, vem conversar com os meus alunos. Daí ele trazia essa pesquisa de mestrado, a gente divulgava para o público, então junto com a turma tinha também comunidade que vinha, e aí a gente começou a chamar esse momento de encontro e pensamento. Então, durante um mês, durante um semestre, nós ficamos fazendo atividades por conta própria, para movimentar o espaço, para oportunizar a pessoas a terem acesso a um espaço para poderem falar sobre o que estão fazendo e tudo mais. E isso gerou um pequeno portfólio, que eu falei assim, meu Deus, isso é um projeto. Eu vou estruturar isso um projeto para a Secretaria de Cultura, para solicitar suporte financeiro para fazer um festival aqui anualmente, que vai se chamar Festival de Teatro dos Ventos e Atividades Gratuitas. E aí esses projetos, eles estão ancorados surge assim, e aí agora a gente tem realizado a partir de editais, de captação de recursos. Então a primeira edição que foi feita em 2023, foi realizada com recursos do Fundo de Apoio à Cultura, ou seja, edital público abre, eu apresentei o projeto com toda a programação, com toda a estruturação. Aí a gente realizou em 2024, ou 2023, e em 2023, enquanto a gente realizava ele, abriu o edital da Lei Paulo Gustavo, a gente mandou o projeto para realizar a segunda edição agora em 2024, e nesse momento a gente também já encaminhou a terceira edição para edital da Aldir Blanc, edital do FAC, porque a nossa ideia é manter a realização anual desse projeto, porque esse projeto enriquece muito, não só a vida da comunidade, mas a vida também da formação dos atores que estão estudando aqui. Porque nós somos talvez a única escola da cidade também que considera dentro do processo formativo desses atores a participação e a realização desses eventos para que eles tenham acesso a mais coisas, né? Então isso a nossa vitória, né? Que vai se construindo aos poucos. Né? Diante de tantas derrotas, essa é a nossa vitória. É um projeto bem interessante. Ele é lindo, ele é lindo. Ainda nessa questão, acho que uma das últimas perguntas aqui, ainda nessa questão da relação com o público, assim, com as pessoas que aparecem aqui. Vão sendo essas pessoas que vão trazendo pessoas de fora, e vão se alinhando, assim. Você sente aqui em Águas Claras, em Brasília mesmo, que isso traz uma diferença, assim? Você consegue, assim, tem pouco tempo ainda que tem um espaço aqui, mas você sente que tem uma resposta local a respeito disso, assim? Elas são mais subjetivas, né? É notório a percepção das pessoas que passam a frequentar o espaço. Existe uma mudança que floresce nas pessoas, que a gente que conhece a pessoa quando ela entra aqui e depois de um ano com a gente vê que o cabelo tá diferente, a roupa tá diferente, a maneira de falar tá diferente. Tem uma mudança que floresce nas pessoas que frequentam espaços culturais.
tem uma luz, assim, de vida, tipo, parece uma alegria, assim, sabe? Que floresce em quem frequenta. Só que isso é subjetivo, né? Eu digo porque outras pessoas podem dizer, imagina, essa pessoa começou a namorar, por isso que ela tá feliz, não é por sua causa. Mas a gente tem esses depoimentos também, né? A gente tem depoimentos, esses depoimentos diariamente chegam até nós, assim. Tipo, nossa, muito obrigado por esse ano, muito obrigado por esse semestre. Nossa, mexeu muito comigo, tô vendo o mundo de outra forma. Então, existe uma dinâmica de transformação muito potente, que eu posso dizer somente do ponto de vista da minha percepção, né? E ela eu não sei se eu consigo, em termos numéricos, eu posso dizer, por exemplo, em termos de número de público. A primeira edição do Atividades Gratuitas e a segunda edição do Atividades Gratuitas teve um aumento significativo de público. O crescimento que a gente tem, por exemplo, nas redes sociais é significativo de 2, 3 anos para cá, quando nós começamos a fazer as atividades gratuitas. Então, eu percebo que existem dados concretos, como crescimento pela nossa visualização na internet, pela busca pela nossa atividade na internet. Isso é concreto, mas o mais bonito é esse que eu estou dizendo que não dá para mensurar, que é as pessoas passarem aqui. Existem coisas que as pessoas não vão compreender. Por exemplo, uma mãe mora no prédio da frente, traz a filha para aula de teatro. A aula começa às 3 e termina às 18. Ela vai, deixa a filha na aula de teatro, e quando dá 5h30, essa mesma mãe desce para buscar a filha com um bolo de cenoura. E ela traz o bolo de cenoura para fazer o lanchinho aqui com a gente. Porque a gente vai fazer o café e vai comer o bolo de cenoura com ela. Não dá pra explicar o que é isso, entendeu? Essa pessoa não faz isso na loja de sapato. Ela não faz isso na papelaria. Isso não se explica. E isso acontece. Porque tem uma relação que é de outra ordem. Ela é silenciosa, ela é invisível, né? Invisível aos olhos, assim, né? Mas a sensibilidade entende. A gente sabe o que está acontecendo. Tem um afeto. Tem uma que tá, eu adoro que tem um teatro. Isso acontece também, né? Uma coisa só para as pessoas passam aqui na frente, pegam um story e falam, olha o prédio que eu estou mudando, não sei o quê. Olha que chique, tem um teatro no meu prédio. Onde você mora tem um teatro. Aí de vez em quando eu brinco. É legal ter um teatro no prédio, mas é bom vir também, tá? Vem frequentar, não é só pra fazer story, não. Ela é verdade, eu tenho que vir, né? Falei, pois é. Então tem um jogo, né? Tem um jogo que acontece nisso, assim. Mas eu acho que eu só tô nessa por causa do bolo. Eu tô nessa por causa disso. Eu tô nessa por causa da paixão da Laura. Eu tô nessa por causa do bolo da Sheila. Nessa relação silenciosa, que é uma relação de encontro, assim. É como se a gente encontrasse um lugar que fosse possível pensar sobre a vida sem necessariamente ser didático, sem necessariamente ser uma pancada, né? É um espaço onde a gente pensa sobre si mesmo, sobre o outro, sobre a vida, sobre o mundo, sobre a cidade, mas isso acontece através do florimento, assim, né? Do nascimento dessa chama, dessa luz que vai nascendo em cada um, assim. É lindo. O que a gente faz é lindo, é foda. Última pergunta agora, do ponto de vista educativo, assim, do espaço, assim. Acho que a gente já comentou bastante sobre isso, assim, dentro das outras perguntas, mas uma coisa que eu senti, eu vi no Papo de Coxia, recentemente, assim, por causa de uma cena, assim, que muito me interessava no momento. Sim. E uma coisa que eu achei muito interessante, eu não sei se é proposital ou não, inclusive é o que eu queria descobrir com essa pergunta, na hora de comentar assim com o grupo, vocês falando um pouco sobre como é esse processo do lado do artista, assim. Então, dessa questão que você me falou de ter esse espaço, então às vezes alocar um espaço para ter essas apresentações, assim. Eu achei muito interessante ter esse diálogo com o público que normalmente está ali passivo assistindo, assim. E eu sinto que ele tem, às vezes, esse viés educativo. Eu queria saber se ele é proposital, assim, se nessas performances, assim, vocês têm esse diálogo inicial para assim que vai. O Papo de Coxia, por exemplo, ele é uma categoria que entrou para atividades gratuitas quando a gente formatou como projeto.
Porque é isso, né? Por exemplo, um sarau eu consigo fazer sem muito investimento, sem muita infraestrutura. Uma palestra eu consigo apresentar sem muito tempo de montagem e infraestrutura. A gente nunca conseguia fazer apresentação de teatro gratuita, porque os grupos têm custo. Como que você traz um cenário? Você precisa de frete, você precisa pagar um iluminador para montar a sua luz, você precisa ter um operador de luz, um operador de som, tem que ter alguém na porta, tem que ter um bilheteiro, tem que... Então, toda essa dinâmica nunca permitiu que teatro entrasse nessa leva do teatro, de apresentação gratuita. Quando a gente teve verba e colocou a categoria de teatro que se chama Papo de Coxia, que é apresentação de teatro seguida de debate, a gente conseguiu viabilizar. Então, sim, respondendo sua pergunta, sim, pensado principalmente para formar público, para compreensão sobre os processos de criação, para compreensão das dinâmicas e dificuldades que surgem dentro da criação de um espetáculo, eu acho que também tem um papel forte que é fazer letramento das pessoas sobre o trabalho do artista, porque as pessoas, de um modo geral, têm acesso aos bens culturais através de uma publicidade. A publicidade vende muito a ideia de talento, a publicidade vende muito a ideia da iluminação, da inspiração. E quando, na prática, a gente que trabalha com criação o tempo inteiro, é um trabalho de operário, é um trabalho diário, é um trabalho de lapidação diária. Então, o que acontece é, quando você abre esse espaço para dialogar com o público, depois de ter assistido o espetáculo pronto, porque aí ele vê a fantasia, e aí vamos conversar com o criador, por onde começou, como foi, né? Quais foram as dificuldades, como que esse trabalho se configurou dessa maneira e tal. E essa pessoa divide o processo, e ela fala das dificuldades, ela fala dos próprios processos enfim, criativos e tal. Você eu acho que traz um letramento para as pessoas sobre esse trabalho de bastidor. Eu acho que traz valor para o trabalho que está sendo apresentado. Porque um projeto, por exemplo, tem uma dificuldade nossa, né? Apesar da gente oferecer atividade gratuitamente, isso também tem um peso, em algum lugar esbarra quando a gente quer cobrar ingresso. Por exemplo, para o Festival Atividades Gratuitas, eu consigo oferecer a apresentação gratuita. Por quê? Porque o grupo está sendo pago por uma verba de captação que já foi repassada para o grupo, e eu tenho verba da captação para pagar toda a equipe que está em volta para dar suporte para essa apresentação. Então, eu consigo oferecer o ingresso gratuito para a comunidade, mas esse evento não é gratuito, ele custou muito dinheiro. Só que à medida em que você oferece somente, gratuitamente, o acesso a, por exemplo, teatro, depois esse grupo volta para entrar em cartaz, esse grupo cobra 30, 40 reais o ingresso e as pessoas acham caro. Nossa, é muito caro esse ingresso, 40 reais está muito caro. E aí, por quê? Porque a gente também habituou e a gente também vai treinando a população a ter acesso ao teatro sempre gratuitamente. Então, o diálogo no Papo de Coxia, ele vem também para falar sobre, olha, é gratuito, mas é importante que você que veio se letre, né? Você precisa de alfabetização dentro dessa linguagem. Tipo, isso aqui não nasce do nada. Isso aqui isso não foi gratuito. Construir o meu cenário não foi de graça. Estar aqui nessa pauta graças ao projeto que me trouxe. Porque eu acho que isso ajuda também a criar uma consciência sobre a cadeia produtiva cultural num nível mais... Acho que num nível mais consciente das coisas, entender todas as etapas de produção, custos envolvidos, porque é isso, o artista, apesar de, como eu disse no início da entrevista, parece que a gente está num universo paralelo. De fato, o universo paralelo se refere mais à nossa motivação para fazer o que a gente está fazendo. Né? A gente está motivado a fazer o que está fazendo porque a gente está ligado num bem-estar e num nível de interação, num nível de troca de afeto que a gente não tem num trabalho comum. Essa é a nossa escolha.
Mas o nosso trabalho também gera renda, né? Precisa também gerar renda. O nosso trabalho também gera movimentação do mercado de serviços, de bens e compra de materiais, contratação de outras equipes. A gente também movimenta a economia com a nossa criação. E eu acho que o diálogo nesses papos de coxia, né, nessas apresentações seguidas de debate, ajudam a esclarecer um pouquinho sobre os processos, né, de criação. E eu acho que letra, principalmente essa palavra, traz letramento para um público que às vezes é leigo e toma dimensão daquela coisa. E eu acho que esse público pode, depois de letrado, entender o preço de um ingresso. Sabe? Entender que talvez R$50 não seja caro para um teatro. Talvez R$18 para o cinema que seja caro. Porque o cinema pode ser reproduzido em 200 salas simultaneamente, e o teatro só pode ser feito ao vivo naquele momento. Eu acho que, sabe, você vai dimensionando as coisas, mas eu não acho que o cinema é caro por R$18, não. A produção do cinema também tá sofrendo para se produzir. Talvez tenha sido um exemplo infeliz. Mas mudando do cinema, vamos lá. A gente tem que começar a achar que R$50 para uma peça de teatro, que tem 8 atores, 2 técnicos de som, onde somente essas pessoas podem... Esse espetáculo só pode acontecer aqui e agora, não está acontecendo em 2 lugares simultaneamente. É uma experiência ao vivo, totalmente, que durou 6 meses para ficar pronto. R$50 para esse ingresso não devia ser caro. Talvez a gente devesse pensar se um hambúrguer a R$40 é justo. Entende? Tem a ver, para não falar do cinema, porque o cinema tá parceiro igual, tá fudido igual. Tá lascado igual, né? Tá todo mundo lutando para ter espaço nas salas, tá todo mundo lutando para ter verba para produção, e é sempre precarizado também, né? Fechando numa nota positiva, assim, a última pergunta. Quanto ao futuro, assim, como você enxerga que ele vai ser, assim, pra cultura e pro espaço mesmo, assim, se for uma pergunta muito ampla? Você tem aí uma nota que você gostaria de acrescentar, alguma coisa? É muito difícil, acho difícil pensar nessas projeções, né? Porque se existe uma coisa que o teatro ensina é focar no presente, né? É no aqui e agora, né? Tipo, eu tô aqui agora e eu tô focado aqui agora. Claro que eu posso falar, por exemplo, das minhas ambições, né? Eu adoraria que esse espaço fosse mais conhecido, adoraria que esse espaço fosse mais frequentado, adoraria que o grupo fosse mais prestigiado, adoraria que as políticas públicas se organizassem de uma outra maneira, dialogassem com esses espaços independentes de uma forma mais próxima, adoraria que as atividades culturais ocupassem um espaço na vida das pessoas, não só como bem de consumo, mas como uma atividade necessária à sua saúde mental, à sua consciência e à sua existência. Mas isso é idealismo, né? Eu acho que na prática não muda muito. Na prática vai ser dia a dia. Na prática vai ser a labuta diária de construir, assim. Então, é difícil responder sobre projeção, porque não tenho muita confiança em quem está à frente desses processos. Entendi. O agora é mais importante, né? Eu acho que a gente lida com o presente, né? O presente, eu acho que ele é o lugar do teatro, né? O teatro acontece, inclusive, no tempo presente, né? Ele é efêmero, ele acontece e acaba. E é sempre agora, né? Então, eu acho que isso traz um foco para, ok, vamos lidar com a demanda de agora. E qual é? Vambora. Eu acho que... Mas seria lindo não lutar tanto, né? Se eu não lutasse tanto, eu escrevia mais. Ia ser mais bonito. Mas muito obrigada. Foi 48 minutos de conversa aqui. Eu que agradeço. Obrigado. Se você depois puder, eu adoraria usar alguma coisa disso para cortes para o nosso Instagram.